Felipe cruzou o corredor e parou. O filho de 7 anos estava de costas para ele, colocando em silêncio a comida do jantar dentro da bolsa da faxineira. E quando Felipe chamou o nome do menino, e os dois viraram ao mesmo tempo, os olhos dela encontraram os dele. E havia ali uma mulher que não sabia que estava prestes a ter que explicar uma vida inteira. Eu quero que você me explique por que ele está fazendo isso. Antes de começarmos essa história, já curte esse vídeo e me diga nos comentários de que cidade você está assistindo. Nos ajude a continuar trazendo histórias como essa. Felipe não se mexeu. Pedro estava de costas, os 2 pés no chão, inclinado sobre a bolsa de pano marrom que Dora sempre deixava pendurada na cadeira da cozinha. No prato que o menino segurava, sobras do frango assado e o arroz que mal tinha sido servido direito. A mão desceu devagar, como se ele soubesse exatamente o que estava fazendo, porque sabia. Pedro, chamou Felipe, parado na entrada da cozinha. O menino virou de uma vez, os olhos arregalados, o prato ainda nas mãos. Do outro lado da cozinha, Dora, a faxineira que trabalhava na casa havia 6 semanas, parou no meio do movimento de estocar os copos na prateleira. Olhou para Felipe com uma expressão que ele ainda não sabia ler. O que ela estava escondendo? Coloca esse prato na mesa, disse Felipe. Pedro obedeceu sem reclamar. Dora pousou o copo que tinha na mão e ficou parada, os ombros retos, esperando. Eu não pedi nada, disse ela, antes mesmo que ele formulasse a pergunta. A voz era firme, mas baixa. Juro que não pedi. Felipe olhou para o filho. Pedro, você fez isso por conta própria? Fui eu, respondeu o menino direto, e completou com a mesma naturalidade que ela não tinha nada a ver com aquilo. Havia feito sozinho. O silêncio durou 3 segundos. Felipe passou a mão pelo cabelo e respirou fundo. A expressão de Dora não havia mudado. Ereta, esperando sem culpa no rosto. Havia algo ali que ele não conseguia nomear. Por que ela não se explicava além disso? Está bem, disse Felipe. Fez uma pausa. Eu acredito em você. Dora engoliu em seco. Então Felipe acrescentou em tom direto que se ela precisasse de alguma coisa dentro de casa, bastava pedir, que não havia necessidade de rodeios. Obrigada, senhor Felipe, respondeu ela, com uma voz que não revelava nada além do agradecimento. E foi isso. Dora voltou para os copos. Pedro foi para o quarto. Felipe ficou parado por mais alguns segundos no meio da cozinha, com a sensação de que alguma coisa havia ficado sem resposta, e sem saber o quê. Para entender o que havia levado Felipe até aquela noite, é preciso voltar 6 semanas. Era segunda-feira cedo quando ele chegou para o café da manhã e encontrou a geladeira quase vazia, Pedro esperando com a lancheira na mão e nenhuma funcionária no apartamento. A faxineira anterior havia pedido demissão na sexta, sem aviso. Felipe Borges tinha 36 anos, uma construtora de médio porte em Porto Alegre, e a guarda de Pedro desde que o casamento foi por água abaixo 2 anos atrás. Não era um homem que pedia ajuda, era um homem que resolvia. A agência enviou 3 candidatas. Ele descartou as 2 primeiras sem conseguir explicar direito por quê. A terceira era Dora Lima, 38 anos, vinda do interior do Piauí, com referências impecáveis de 2 famílias. Chegou no horário marcado, respondeu tudo sem floreio, e olhou para o apartamento com o olhar de quem já estava calculando por onde começar. Você tem experiência com criança? Perguntou Felipe. Tenho, respondeu Dora. Ela olhou diretamente para ele. Sei cuidar. Ele contratou ali mesmo. Nas semanas seguintes a casa funcionou de um jeito que ele mal lembrava. A roupa dobrada, o almoço no horário, Pedro com o uniforme certo no dia certo. Dora trabalhava em silêncio e com precisão. Com Felipe, trocava apenas o necessário. Com Pedro era diferente. Toda tarde, enquanto passava pano no corredor, ela contava histórias. Histórias de uma princesa guerreira que enfrentava dragões e resolvia enigmas impossíveis. O menino parava o que estava fazendo para ouvir. Felipe nunca parou. Havia uma coisa que ele havia notado, mas não perguntado. Dora recusava o almoço da casa todo dia, com educação. Dizia que trazia marmita, e trazia. Uma vasilha pequena que terminava antes do meio-dia.
Mais de uma vez ele a vira lavar a vasilha vazia, com o horário ainda longe do fim. Mas não havia perguntado nada. Não era da conta dele, ou pelo menos era o que ele dizia para si mesmo. A manhã seguinte chegou como qualquer outra. Dora entrou no horário certo. Pendurou a bolsa na cadeira da cozinha, a mesma bolsa de pano marrom da noite anterior, e foi direto para o esfregão. Felipe ficou alguns minutos na bancada com o café na mão, observando. Não havia mais nada a dizer sobre o episódio. E ainda assim algo havia ficado. Ele levou o copo para a pia e foi para o escritório. Tudo estava bem até o meio da manhã. Felipe passava pelo corredor quando viu o celular de Dora vibrar na beira da janela. Ela estava de costas, esfregando o vidro, e não ouviu. O aparelho vibrou 2 vezes. Parou. Quando ela terminou de passar o pano e foi buscar o telefone, olhou para a tela por 2 segundos, pressionou os lábios e o pousou virado para baixo sobre o parapeito, sem atender. Felipe entrou no escritório sem dizer nada. Para quem ela não estava atendendo durante o horário de trabalho? Foi naquele mesmo dia que Marta apareceu. Marta, irmã da ex-mulher de Felipe, que desde que a irmã foi embora mantinha o hábito de aparecer com a chave que ela havia deixado. Chegou com um pote de brigadeiro nas mãos e foi direto perguntar pelo sobrinho. Felipe disse que Pedro estava no quarto. Marta não foi ainda. Ficou no corredor, avaliando o apartamento com o olhar de sempre. Então Felipe mencionou quase sem pensar o episódio da bolsa. Contou em poucas frases. O prato, o menino, a conversa, disse que havia acreditado na moça. Marta virou devagar. Você acreditou, disse ela, com um tom que não era pergunta. Acreditei, respondeu Felipe. Cruzou os braços. O Pedro confirmou que foi ideia dele. Marta ficou calada por um momento. Então disse com a voz medida que crianças de 7 anos não inventam essas coisas do nada, que alguém planta a ideia, mesmo que sem intenção direta. Felipe não respondeu. A frase ficou no ar. Havia ali mais medo do que argumento. O medo de quem sente que está perdendo um lugar que levou 2 anos para construir. Mas Felipe ainda levaria algum tempo para entender isso. Enquanto Marta estava com Pedro na sala, Felipe foi ao corredor onde Dora passava pano no chão. Ela levantou os olhos quando ele se aproximou. A marmita você traz de casa todo dia? Perguntou Felipe. Trago, Sr. Felipe, respondeu ela. Desviou o olhar por um segundo. Fica mais fácil assim. Ele acenou com a cabeça e foi embora. Dora baixou o olhar e continuou. Mas os ombros dela ficaram ligeiramente rígidos por um segundo antes de relaxar. Fica mais fácil assim. O que exatamente ficava mais fácil? No início da tarde, Pedro pediu a história da princesa. Felipe estava no corredor, a porta do quarto entreaberta. Ouviu Dora sentar ao lado da cama do menino e começar. A princesa Lara, destemida e guerreira, havia chegado à floresta mais escura do reino. Felipe encostou a mão na parede. Lara. O mesmo nome que havia iluminado a tela do celular dela pela manhã, quando ela optou por não atender. Provavelmente coincidência, mas o nome ficou. Felipe foi embora do corredor sem fazer barulho. No fim do dia, quando Marta estava de saída, parou no batente da cozinha. Felipe estava de costas para ela, fechando a janela. Eu sei que você acha que estou exagerando, disse Marta. Felipe continuou de costas por um segundo. Não acho nada, respondeu por fim. Marta então disse em voz baixa que tinha uma coisa simples a considerar. Pedro havia dito o nome daquela mulher 4 vezes durante a tarde, com o carinho de quem fala de alguém próximo. E Felipe não sabia nada sobre ela, de onde havia saído, o que havia deixado para trás. Felipe virou. Estava cansado, mas a última parte havia acertado de um jeito que ele não gostou. Não era sobre Dora, era sobre a lacuna, o fato de que 6 semanas haviam passado e ele nunca havia perguntado nada além do necessário. Marta foi embora. A casa ficou em silêncio. Mais tarde, com Pedro já dormindo, Felipe abriu a porta do quarto do menino devagar e ficou na soleira. Chamou o filho em voz baixa. Por que você colocou a comida na bolsa dela ontem? Perguntou Felipe. Pedro abriu os olhos ainda sonolento e respondeu com a naturalidade de 7 anos que a marmita de Dora era muito pequenininha, que acabava sempre antes do meio-dia, que ele achava que ela ia embora com fome toda noite.
Felipe ficou parado na porta por mais tempo do que havia planejado. Seu filho de 7 anos havia notado. Ele, com a casa inteira, não havia visto nada. Quando voltou para a sala, ficou um tempo parado diante do celular. Pensou em ligar para as referências, em perguntar algo. Não fez, mas o nome Lara continuava ali, quieto, sem encaixe, sem explicação. E isso era o que mais o incomodava. Nos dias seguintes, Felipe passou a prestar mais atenção. Não de forma planejada. Não havia armadilha, não havia plano. Era mais simples do que isso. O nome Lara havia ficado, e ele não conseguia não notar as coisas que antes passavam sem registro. O horário em que o celular de Dora vibrava, o momento em que ela baixava a voz no corredor, a consistência com que ela recusava o almoço, não por capricho, havia entendido agora, mas por escolha. Uma escolha que Pedro havia percebido antes dele. Havia algo ali que ele ainda não enxergava inteiro. Numa tarde de quarta-feira, Felipe trabalhava na mesa da cozinha com o notebook aberto, quando ouviu Pedro chamar por Dora lá do fundo do corredor. Ela foi. 2 minutos depois, a voz dela chegava pela porta entreaberta. Baixa, firme, criando o mundo de sempre. A princesa Lara havia chegado ao castelo do rei do norte. Precisava recuperar o escudo de ouro que o rei havia escondido, e ela não ia embora sem ele. Felipe fechou o notebook devagar. Fazia semanas que ouvia fragmentos dessas histórias sem prestar atenção. Hoje estava prestando. E havia algo na voz de Dora quando descrevia a princesa. Uma firmeza específica, um detalhe que voltava toda vez. A forma como Lara resolvia os problemas sem precisar de ajuda de ninguém, que não soava como fantasia. Soava como algo que ela conhecia de cor. Aquela princesa era real para ela de um jeito diferente, e Felipe, pela primeira vez, queria entender por quê. Foi naquele momento que tudo mudou. Felipe ouviu o celular de Dora tocar na bancada da cozinha. Ela estava ainda no corredor com Pedro. O telefone tocou 2 vezes. Dora saiu do quarto depressa, entrou na cozinha, viu Felipe junto à janela e parou por meio segundo antes de atender. 1 minuto, disse ela baixinho, virando levemente de costas para ele. A voz de Dora mudou quando atendeu. Ficou mais suave, mais perto de um sussurro. Ela falava rápido, em poucas palavras, como quem não quer que a conversa dure, mas não porque a conversa fosse ruim. Era o oposto. Era como quem quer continuar, mas não pode. Felipe ficou parado na janela até ela desligar. Dora pousou o celular sobre a bancada. Ficou de costas por 2 segundos. Então virou e encontrou os olhos dele. Desculpe, disse ela. Fechou levemente a mão sobre o celular. Não demorou? Felipe ficou olhando para ela por um momento. Então perguntou, em tom direto e sem acusação, quem era Lara. Dora ficou parada. Não foi a paralisação da noite do prato. Aquela tinha sido surpresa. Essa era diferente. As mãos dela abaixaram junto ao corpo, e ela olhou para Felipe por um segundo inteiro sem responder. Havia dentro daquele silêncio uma pergunta que ela estava fazendo para si mesma. Quanto precisava revelar e quanto aquilo podia custar? Minha filha, disse ela por fim. Felipe não respondeu de imediato. 2 palavras. A coisa mais simples do mundo. Mas o peso com que ela as disse, como quem carrega uma resposta dentro do peito há muito tempo e finalmente a pousa, fez com que ele ficasse completamente quieto. Perguntou com cuidado onde Lara estava. Dora explicou em poucas frases. No interior do Piauí, com a mãe dela. Estava há 14 meses em Porto Alegre. Mandava dinheiro todo mês. Lara tinha 9 anos. Estava bem. Está bem. Ela repetiu, baixinho, como se precisasse confirmar também para si mesma. Felipe assentiu. Não disse nada por um momento. Então ela abriu a carteira que estava sobre a bancada e tirou uma foto dobrada. Estendeu para ele sem que ele pedisse. Era uma menina de cabelo preso, olhos claros, sorrindo de lado para a câmera. Felipe olhou por alguns segundos antes de devolver. Dora dobrou a foto de volta com a precisão de quem já dobrou muitas vezes. Tudo estava ali. A marmita pequena, o celular virado, as histórias da princesa, o nome que voltava toda noite.
E agora a foto de uma menina de 9 anos guardada dentro de uma carteira surrada. Ela havia carregado tudo isso sem dizer uma palavra por 14 meses. Felipe olhou para Dora, não como empregador olha para a funcionária, mas como alguém que acabou de entender que estava olhando errado desde o começo. A clareza chegou devagar e pesada, a razão pela qual ela nunca havia contado. O emprego era o que sustentava Lara. Contar era arriscar. E arriscar era algo que ela simplesmente não podia fazer. Por quanto tempo mais ela faria isso completamente sozinha? A pergunta ficou no ar sem resposta. E Felipe percebeu naquele momento que era exatamente o tipo de pergunta que ele deveria ter feito semanas atrás. Se você já viu alguém carregar algo enorme em silêncio sem pedir ajuda, conta pra gente nos comentários. Essa história ainda não terminou. A mudança não foi barulhenta. Foi a espécie de coisa que acontece em silêncio, tão devagar que só se percebe quando olha para trás. Nos 2 dias seguintes à conversa na cozinha, Felipe passou a notar coisas que antes não chegavam a ter nome. A chamada acontecia sempre no mesmo horário, perto das 9 da noite, quando Pedro já estava no quarto e a casa aquietava. Dora não atendia no corredor, não atendia na sala. Ia para a cozinha, fechava levemente a porta e ficava ali. Numa dessas noites, Felipe trabalhou até tarde. Às 9h30, levantou para buscar água e passou pela porta da cozinha, que estava entreaberta. Deu um passo e parou. Dora estava sentada no banquinho perto da janela, o telefone junto ao rosto, a mão livre pousada sobre a bancada como se precisasse de apoio. Ela falava baixo, palavras que ele não conseguia ouvir. Então parou. Ficou em silêncio por um momento. E então riu. Era um riso que ele nunca havia ouvido dela. Curto, suave, como quem não quer que o som passe da cozinha. Felipe foi buscar a água e voltou para a sala sem fazer barulho. Por quantas noites aquela cena se repetia sem que ninguém soubesse. No dia seguinte, quando Dora estava perto da saída, Felipe a viu parada junto à janela da cozinha com o celular na mão por 3 minutos, concentrada na tela. Então, ela pousou o aparelho e soltou um suspiro curto, não de alívio, mas de quem termina uma tarefa que não admite atraso. "Tudo certo?" perguntou Felipe da porta. "Tudo", respondeu ela. Pousou o celular sobre a bancada. "Fiz uma transferência." Felipe disse que se ela precisasse de adiantamento de salário, era só falar. Dora sacudiu a cabeça levemente. "Já está feito", disse ela. Ergueu os olhos para ele por um segundo. "Obrigada, Sr. Felipe." "Já está feito. Como sempre estava. No mesmo dia, no mesmo valor todo mês." Naquela tarde, Felipe foi buscar Pedro na escola. No caminho de volta, o menino ficou um tempo olhando pela janela do carro antes de perguntar se a princesa Lara ia conseguir recuperar o escudo de ouro. "Você acha que consegue?" perguntou Felipe. "Ela sempre consegue", respondeu Pedro com a certeza de quem não tem dúvida. Desviou os olhos da janela por um segundo. A Dora falou que ela nunca desiste. Felipe ficou em silêncio pelo resto do caminho. Agora ele entendia. A princesa que nunca precisava de ajuda, que resolvia tudo sozinha, que enfrentava a floresta mais escura e chegava do outro lado, aquela não era personagem inventada para entreter um menino de 7 anos. Era a mulher que Dora queria que a filha se tornasse. Cada história era uma lição enviada a quilômetros de distância, embrulhada em aventura. Ela estava criando a filha de longe, em palavras, toda a tarde. Fazia 14 meses. E em nenhum momento ela havia pedido coisa alguma. Foi naquela mesma semana que Marta voltou. Ela chegou com a expressão de quem trouxe informação importante, aquela mistura de preocupação e certeza. Disse que havia sabido, por alguém do prédio, que a faxineira tinha uma filha no interior que havia deixado para trás. E disse isso com o peso de quem espera que aquilo mude alguma coisa. Felipe colocou o copo na pia devagar. "Ela não deixou ninguém para trás. Ela manda dinheiro todo mês e liga toda noite." "Você sabe disso?" perguntou Marta. "Sei", respondeu Felipe. Marta ficou em silêncio por um momento. Então disse com a voz medida que havia outra forma de ver aquela situação. Que uma mãe que escolhe trabalhar longe da filha
não era o tipo de influência que ela queria perto do sobrinho. Marta, disse Felipe. Respirou fundo. Ela veio trabalhar porque a filha precisava. São coisas completamente diferentes. A frase ficou no ar. Havia ali uma clareza que Felipe não havia usado antes. Não era mais o homem que ouvia Marta e ficava em silêncio. E Marta percebeu. Ela foi embora. Mas parou na porta e disse, com a voz de quem já decidiu, que aquela situação não podia continuar como estava, que se ele não tomasse uma decisão, ela ia fazer o que precisasse fazer. A porta fechou. Felipe ficou sozinho na cozinha por um bom tempo. Havia uma mulher que enviava quase todo o próprio salário para sustentar a filha que não podia ver, que ligava toda noite às 9 horas com um riso que não atravessava a porta, que inventava princesas guerreiras para ensinar a uma menina de 9 anos, a 3.000 quilômetros de distância, que os problemas têm solução. E havia alguém que queria chamar isso de abandono. Felipe olhou para o corredor escuro. Em algum momento, tinha ficado fácil demais não perguntar. Tinha ficado fácil demais não ver. Mas não dava para continuar olhando sem enxergar. Isso ia mudar. A semana foi curta. Na tarde de quinta-feira, Marta apareceu sem avisar. Desta vez sem brigadeiro, sem sorriso de pretexto. Trouxe o que chamou de uma conversa que precisava acontecer, e um print-out da agência de emprego com o perfil de 2 candidatas disponíveis para começar imediatamente. Felipe olhou para o papel sem pegar. Não vou demiti-la, disse ele. Marta disse que não estava pedindo. Estava informando que havia outras opções, candidatas com boas referências, disponíveis, sem histórico complicado. Disse que Pedro merecia estabilidade, que ela precisava de paz para continuar sendo a presença que era na vida do sobrinho, e que enquanto aquela mulher estivesse no apartamento, essa paz estava em risco. Marta, disse Felipe, cruzou os braços. Isso não é sobre Pedro, isso é sobre você. Ela ficou vermelha, não de raiva, de reconhecimento. Era a frase que ela não esperava ouvir, porque era a frase que ela, no fundo, sabia que era verdade. E então, foi embora. Desta vez, sem parar na porta. Felipe ficou olhando para a mesa por um tempo. Havia algo difícil em ver com clareza o que uma pessoa sente quando está com medo de perder seu lugar. Mas havia algo mais difícil ainda, perceber que ele próprio havia ficado meses sem ver o que estava bem na sua frente. Mais tarde, Dora estava terminando de recolher os panos da área de serviço quando Felipe apareceu no batente. "Pode sentar um segundo?" pediu ele. Ela pousou os panos sobre a máquina e esperou de pé. "Pode sentar", ele disse de novo, mais calmo. Dora sentou na beira da cadeira de plástico ao lado da porta, as mãos no colo, a postura de sempre, reta, à espera. Felipe se apoiou na parede do lado oposto. Disse que sabia das transferências, que sabia das ligações de toda a noite, que havia visto naquela noite na cozinha o quanto ela havia carregado sem dizer uma palavra, e que queria entender uma coisa só. "Por que você nunca pediu ajuda?" perguntou Felipe. Dora ficou olhando para ele por um momento. Havia nos olhos dela algo que não era surpresa. Era essa avaliação de alguém que decide, na hora, o quanto é seguro ser honesta. Então respondeu, com uma voz que não tremia, mas que não era fácil. "Não era meu lugar pedir." Felipe ficou quieto. Havia em 5 palavras uma lição que ele ainda estava aprendendo, sobre o que é carregar algo sozinha quando se tem medo do que pedir custa, sobre o que a dignidade exige de quem não tem a opção de errar. "Deveria ser", disse ele por fim. Ela não respondeu. Mas os ombros dela afundaram 1 milímetro, não de fraqueza, de quem finalmente pousou algo pesado. Felipe foi para o escritório, abriu a gaveta com os documentos de contratação e folheou até chegar à ficha de Dora. Desceu com o dedo até o campo de contato de emergência. Dona Zilda. Um número com DDD do Piauí. Ficou olhando para os dígitos por alguns segundos. Então pegou o telefone. A ligação durou 8 minutos. Felipe se apresentou, explicou que era o empregador de Dora e disse que queria organizar uma visita, que cobriria as passagens e a hospedagem, ela e a neta, que sabia que Dora estava longe da filha havia 14 meses
e que queria mudar isso. Dona Zilda ficou em silêncio por um segundo comprido. Quando falou, a voz era de quem estava segurando alguma coisa há muito tempo. Disse que sim. Disse que Dora havia ligado na véspera, como toda noite, e que a menina havia dormido com o telefone no travesseiro. Felipe fechou os olhos por um segundo. Pediu que ela não contasse a Dora. Queria ser surpresa. Quando desligou, ficou olhando pela janela. Havia feito algo que não tinha como desfazer, e era exatamente por isso que parecia certo. Marta apareceu no corredor. Havia esquecido o casaco. Entrou em silêncio, pegou o casaco da cadeira da sala e ficou parada ali, olhando para Felipe com a porta do escritório aberta. "O que você está fazendo?" perguntou Marta. Felipe disse em poucas palavras que estava organizando a vinda da filha de Dora para Porto Alegre. Marta ficou olhando para ele. Não disse nada por um momento, e então a expressão dela mudou. Não para a irritação de antes, para algo diferente, mais quieto. "Vai precisar de quarto", disse Marta. Fez uma pausa. "A menina e a avó." "Vou precisar", confirmou Felipe. Marta ficou em silêncio por 2 segundos. "Eu ajudo a arrumar", disse ela por fim. Felipe assentiu. E pela primeira vez em semanas, o apartamento parecia caber os dois no mesmo corredor. Se você ainda não está inscrito no canal, agora é a hora. Clique em se inscrever, ative o sininho e não perca o que vem a seguir, porque o próximo capítulo dessa história vai te surpreender. A semana passou mais devagar do que de costume. Felipe sabia o dia, sabia o horário. Havia feito a reserva ele mesmo, mandado o endereço para Dona Zilda por mensagem, confirmado na tarde anterior. E ainda assim, na manhã de quinta-feira, ficou com o café na mão por mais tempo do que o normal, olhando para a porta. Dora chegou no horário de sempre. Pendurou a bolsa na mesma cadeira de sempre, cumprimentou Felipe com a mesma expressão de sempre e foi direto para o esfregão. Nada sabia. E aquele não saber tornava o apartamento estranho de uma forma que só Felipe percebia. Marta chegou perto das 10. Entrou com a chave. Foi direto para o quarto que havia arrumado 2 dias antes. Cama feita, toalhas dobradas, jarra de água na mesa de cabeceira. Não disse nada. Ficou ajeitando coisas que já estavam ajeitadas. Felipe ficou no corredor. Havia passado a manhã tentando não verificar o celular. Havia verificado 7 vezes. Quando o interfone tocou, Dora estava na cozinha lavando a vasilha. Felipe foi atender. Eram elas. Abriu a porta do apartamento e esperou. Dona Zilda, a mãe de Dora, a avó de Lara, apareceu primeiro, com cabelos brancos e passos firmes, segurando a alça de uma mala pequena. E atrás dela, Lara, uma menina de cabelo preso, olhos claros, olhando para o corredor com a expressão de quem foi instruída a ser educada, mas não consegue esconder a expectativa. "Ela está na cozinha", disse Felipe baixinho. Dona Zilda assentiu. Lara já havia se adiantado. Dora ouviu os passos no corredor e saiu da cozinha com a vasilha ainda na mão. Parou. Lara estava parada a 2 metros dela, no meio do corredor, com a mochilinha nas costas e os olhos arregalados. A vasilha escorregou da mão de Dora e bateu no chão. Então Lara deu um passo, e Dora atravessou o corredor. Felipe ficou parado na porta da sala. Marta apareceu atrás dele e parou também, a mão no batente. Havia ali, naquele pedaço de corredor, uma coisa que não precisava de palavra para ser entendida. Dora não soltou a filha por um tempo longo. Dona Zilda ficou de pé perto da parede, as mãos juntas, deixando a cena acontecer. Marta foi buscar lenço na bolsa sem dizer uma palavra. Mais tarde, quando Pedro voltou da escola e encontrou uma menina de 9 anos sentada na mesa da cozinha, ficou no batente por um segundo. Então perguntou com a direitura de 7 anos, "Você é a princesa Lara?" A menina olhou para a mãe. Dora sorriu. "Sou eu", respondeu Lara. Pedro puxou a cadeira ao lado dela e sentou sem mais cerimônia. Em 10 minutos, os dois já debatiam se a princesa conseguiria escalar a torre do castelo sem magia. 2 anos depois, a bolsa de pano marrom continuava pendurada na mesma cadeira da cozinha. Dora estava fazendo um curso de técnica de enfermagem à noite. Felipe havia insistido sem pedir permissão, do mesmo jeito que ela nunca havia pedido nada. Lara estudava numa escola perto do apartamento.
Dona Zilda havia voltado para o Piauí depois da visita, mas ligava toda semana. A casa havia aprendido a ter mais vozes do que antes. Nos fins de semana, Lara às vezes ficava para o jantar. Naquela noite de sexta-feira, Pedro pediu a história da princesa. Dora começou sentada na mesma cadeirinha de sempre ao lado da cama do menino. Do lado de fora do quarto, Lara ouvia encostada na parede do corredor. Conhecia cada detalhe da história. Sabia onde a princesa ria. Sabia qual enigma ela ia resolver desta vez. Mas ficou quieta e ouviu até o fim. Marta havia passado mais cedo como toda semana. Trouxe brigadeiro para Lara e ficou por 1 hora. Quando foi embora, abraçou a menina primeiro, depois Dora, e na porta virou. Dora, disse Marta. Parou por 1 segundo. Obrigada. Dora assentiu apenas. Naquela noite, depois que Lara e Dora foram embora, Felipe passou pela cozinha para apagar a luz. Viu a bolsa de pano marrom pendurada na cadeira, a mesma bolsa da noite em que tudo havia começado. Havia alguma coisa dentro dela, um desenho dobrado. Pedro havia deixado ali mais cedo, sem avisar. Uma princesa guerreira com cabelo preso e espada na mão. Embaixo, com a letra de 7 anos, para a Lara, da parte do Pedro. Felipe ficou olhando para o desenho por um momento. Então dobrou de volta com cuidado e deixou onde estava. Havia uma época em que ele havia visto um menino de 7 anos esconder comida dentro daquela bolsa e concluído que havia algo errado naquilo. Agora ele sabia. Havia algo certo. Sempre havia sido. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, existe um botão nesse canal chamado Hype. Ele fica disponível por 7 dias depois da publicação, é completamente gratuito. E é uma das maiores formas de ajudar um canal como o nosso a crescer. Vai lá e aperta o Hype. A gente agradece de coração.